Tareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Oh, glória! Amém. Lucas 19, versículo 28. E dito isto, prosseguia Jesus a Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa será de oração, mas vós transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Amém. Amém. Então esses textos vão nos nortear sobre o que nós vamos meditar no dia de hoje, tá certo? E os nossos objetivos são explicar como Jesus se apresentou, porque a entrada triunfal de Jerusalém também de Jesus em Jerusalém também é uma apresentação formal, né? De Jesus,
aquela cidade. Jesus dá alguns sinais para aquele povo. Jesus dá um novo recado à nação de Israel. Então, nós vamos explicar isso. Que recado que Jesus deu? Como? Por quê? Ser cuidadoso, como Jesus se apresentou, né? Ser cuidadoso no momento da adoração a Jesus, isso envolve mais a nossa atualidade. O irmão Rony introduziu aqui essa segunda parte, porque fala justamente de como nós usamos a música, né? As letras das canções. Então, as músicas da harpa, por que elas são, eu digo assim, melhores conectadas com a teologia? Porque são músicas que não visam ritmos. A prioridade não é no ritmo atual, a prioridade não é no hit do momento ou nas palavras que estão vendendo, né? Mas a prioridade ali era transportar a teologia através de canções, e nós temos letras na harpa cristã que apresentam Jesus como ninguém, né? Quem não lembra de Foi na Cruz, foi na cruz. Até quem não é crente sabe, porque marca, né? Então nós precisamos ser cuidadosos no momento da adoração a Jesus, não só na questão da seleção de hinos, mas não adianta eu cantar aqui e não viver, né? Por quê? Porque quando Jesus ia entrando em Jerusalém, tinham ramos de oliveira, jogavam suas roupas para Jesus passar, mas alguns dias depois, quem era que estava gritando? Crucificam, crucificam. Os mesmos que estavam a mesma multidão que aplaudia Jesus quando ele ia entrando na cidade, foi a multidão que queria o crucificar ao final da semana. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Nem sempre, irmãos. Não, isso aqui eu sempre repito, porque é algo muito peculiar à nossa geração, que muita gente acusa a igreja de de fazer das pessoas massa de manobra, né? Não, são iludidos, faz o que o pastor diz. Não, meu irmão. Aqui, pelo menos aqui no Siloé, a gente sempre deixa bem claro: o homem é falho. Quem está com o microfone na mão aqui, pode ser o irmão Fernando, pastor Denilson, pastor Mendes, pastor Assis. Não tem ninguém perfeito. Se você procurar defeito, vai ter. Para algumas igrejas, aqueles homens e mulheres que estão com o microfone na mão são perfeitos. Não erra nunca. Não, aquela irmã que canta é uma belezura, tem como um grau de santidade. Não, meu irmão. Nós somos imperfeitos, nós pecamos, nós temos nossos erros. A questão é, tem gente que com o microfone na mão acredita que não erra, acha que é santo, acha que não consegue ver a realidade. Irmãos, quem está aqui adorando a Jesus, está emprestando a boca, está emprestando a intelectualidade, está emprestando o ar, para que Jesus, para que o Espírito Santo de Deus fale, comunique. É um canal apenas, né? Então nós somos apenas isso. Mas o irmão prega bem, a irmã canta bem. Não, meu irmão, se não adorar a Jesus, mesmo que nada. Você está entendendo? Então o fim não tem que ser, não, se for o irmão Fernando que falou, eu acredito. Não, meu irmão, você tem que acreditar na Bíblia. O irmão Fernando erra. Não, mas se for o pastor Denilson, aí eu acredito. Não, o pastor Denilson também pode estar errado. Você não vai questionar tudo e a todos. Não estou dizendo para você ser um questionador. Estou dizendo para você ser bíblico. Você pode ser bíblico. Você pode tirar suas conclusões. O Espírito Santo pode lhe ensinar. Então nós temos que ter essa segurança de adorar a Jesus, conhecendo a Jesus. Quem Jesus é, o que ele veio fazer. As pessoas, quando Jesus foi entrando em Jerusalém, adoraram Jesus que elas criaram na cabeça. E muitas vezes os nossos dias estão criando a figura de Jesus, que é o Jesus que não está na Bíblia, tá certo? E um outro objetivo que o autor traz é selecionar canções que apresentam e louvem a Jesus, tá certo? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver, irmãos, é como Jesus foi recebido, tá certo? Como Jesus foi recebido.
Como é que Jesus foi recebido, irmãos, na cidade? O texto que nós lemos diz, né? O texto que nós lemos diz. Agora uma pergunta para os irmãos. O que aquelas pessoas esperavam de Jesus? Por que houve tanta festa quando Jesus estava entrando em Jerusalém para a celebração da Páscoa? Ele havia feito alguns milagres, todo o seu ministério já tinha, então a maioria dos milagres que nós lemos já tinha acontecido. A maioria dos feitos, a maioria dos ensinamentos, dos sermões, Deus já havia pregado. Por que Jesus é recebido com tanta festa? O que levou as pessoas a receber Jesus tão calorosamente? Os irmãos podem me ajudar? Devido aos seus milagres, né? Então vamos responder essa pergunta. Como Jesus foi recebido? O que é que os irmãos lembram aí da passagem? Foi recebido com... As pessoas estavam eufóricas, né? O que é que elas estavam fazendo? Tinham pessoas lançando túnicas, né? Lançando vestes. Que era para ele nem pisar no chão, né? Passar por cima da túnica. Tinha mais o quê? Tinha plantas, né? Qual era? Palmeira? Ramos de oliveira, né? É o domingo de Ramos. Isso aconteceu no domingo, né? Ramos de oliveira. O que mais que estava acontecendo ali? Rapaz, eu não acredito não, os irmãos esqueceram, foi? O que é que a multidão gritava? O que é que eles diziam? Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, para responder essa pergunta, como Jesus foi recebido na cidade? As pessoas estavam tão eufóricas, e elas não estavam eufóricas, irmãos, porque o Messias estava entrando, não. Elas estavam eufóricas porque o profeta da Galileia, que estava fazendo milagres, que ressuscitou Lázaro, estava entrando na cidade. Ou seja, ele chegou para tirar o Império Romano agora do governo, e ele vai governar. Ele vem em nome do Senhor para destruir com os romanos. Então, na cabeça daquelas pessoas, quem estava entrando ali era um rei. Era o rei dos judeus, de fato. Mas o rei que eles esperavam era um rei político, um rei que tivesse cavalos, né? Que tivesse força bélica, que tivesse força de guerra, que pudesse encarar os soldados romanos com um exército e tomar de novo o território que era judeu. Então Jesus entrou na cidade com toda essa festa. As pessoas jogavam as suas roupas para Jesus passar, lançavam ramos de oliveira, simbolizando. Isso acontecia quando os reis eram empossados, quando os reis passavam no meio das cidades para serem coroados, as pessoas reverenciavam ele com esses ramos. Cantavam, fazendo alusão aqui, salmo, Hosana nas alturas. Isso aqui é importante. Salmo de número 118. Vamos lá. Exatamente. Salmo de número 118. É importante que a gente tenha isso em mente.
Então, focando aqui em como Jesus foi recebido, Hosana, a gente vai ler Salmo 118. Hosana, Salmo 118. Deixa eu ver qual o versículo aqui. Verso 25 e 26. Diz assim: Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. Tá certo? Então é o 25 e o 26. Então, quando a multidão gritava Hosana, bendito é o que vem do Senhor, eles estavam usando uma música do Halel. O que é o Halel? Halel é o inário de músicas que os judeus cantam nas suas festividades. Salmo 113 a Salmo 118. Tá certo? Eles cantam essas músicas para agradecer e para louvar a Deus por sua grande salvação. Então, quando eles estavam cantando Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, eles estavam dizendo: salva-nos, Senhor. Nos salva de quê? Quem estava oprimindo eles? Eles não estavam pensando, irmãos, aqui no pecado. Hoje, quando nós dizemos: Senhor, me salva, você não está pensando no governo. Quando você diz: Senhor, salva a minha vida, você não está pensando que o Senhor, pedindo para que o Senhor salve a sua vida dos governantes, de um governo autoritário. Não, pelo contrário. Você está pedindo salvação da alma. Só que aqui, no contexto dos judeus, eles queriam salvação física, né? Salvação terrena mesmo, salvação aqui para a sua situação ali de cidade sitiada. Então Jesus foi recebido com grande esperança pelo povo, só que a percepção do povo sobre Jesus estava errada. Quem era Jesus para aquele povo? Era um homem que poderia juntar um poderio militar e nos tirar dessa situação. Trazendo para a nossa percepção atual, como é que nós temos recebido a Jesus nas nossas vidas, nos nossos cultos, nas nossas casas? É importante que a gente faça essa reflexão. Como eu tenho recebido a Jesus? Como é que Jesus se apresenta? Jesus, na verdade, a primeira pergunta que nós precisamos responder é: como Jesus se apresenta? Ele se apresenta como Messias. Por quê? Ele chega a sentar, ele entra na cidade montado num jumentinho. Isso era profético. Onde é que estava escrito que Jesus iria entrar no jumentinho? Aí a gente vai ter que entrar lá, a gente vai ter que voltar a Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Não é Paulo, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. Zacarias 9, 9. Diz assim, só abrir um parênteses aqui, como Jesus se apresentou, né? Zacarias 9, 9. Alegrem-se muito, ó filha de Sião. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria da jumenta.
Destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os fins da terra. Até aqui. Quando eles liam essa mensagem, eles não entendiam que o governo de Jesus seria no reino espiritual, né? Jesus conquistou para ele, para Deus, todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, ou seja, foi vitoriosa a passagem de Jesus aqui na terra. Zacarias 9:9 diz que o rei vai entrar em Sião montado num jumentinho. Então, quando Jesus entra na cidade montado no jumentinho, e tudo isso, para os discípulos mais de perto, ficou ainda mais impressionante, porque ele diz: olha, vão na minha frente, vocês vão pegar a jumenta e o jumentinho. Pode ser que alguém queira lhe barrar, e você diz: não, o Senhor está precisando, e eles vão lhe ceder o jumentinho. E do jeito que Jesus narra, acontece. Quando os discípulos vão tentar pegar, alguém chega e diz: não, para quê? Ele diz: não, o meu Senhor está precisando, os jumentinhos são liberados. Tudo isso para se cumprir Zacarias 9:9 e para as pessoas perceberem, fazerem a associação de ver aquele homem montado jumentinho. Quem está entrando ali de maneira humilde é o rei. Então Jesus se apresenta àquela multidão como o Messias, como o Salvador, como o libertador, mas não libertador cívico, mas um libertador da alma. Irmãos, só Jesus pode nos tirar das trevas e nos levar para a luz. O Messias, o Cristo, veio para libertar a alma do homem. Só que o judeu ainda não entendeu isso. A maioria dos judeus ainda não entenderam isso. Jesus se apresentando como Messias, eles tratam-o como rei, mas com o entendimento errado. Então, para nós hoje, nós já entendemos um pouco o contexto do texto. Jesus cumpre a profecia, eles cantam Hosana, fazendo referência ao Halel, ao Salmo 118, versículo 25 e 26. Mas, para nossa reflexão como é que Jesus tem sido recebido na minha vida? Como é que Jesus tem sido recebido na minha casa? Como é que Jesus tem sido recebido na minha igreja? Ele pode ser recebido na minha vida, eu tendo a mesma percepção errada que os judeus tiveram. Não, Jesus vem entrar na minha vida para curar uma doença minha, para fazer um milagre, para mudar uma situação. E eu posso fixar a minha fé em Jesus baseada nisso. Não, eu estou perto de Jesus porque Ele vai me curar, porque Ele vai... Não, irmão, a cura, o milagre, tudo o que acontece perifericamente está em segundo plano. Em primeiro plano, eu tenho que entender que a primeira missão de Jesus ao chegar na minha vida é salvar a minha alma. Jesus salvando a minha alma, eu posso ser crucificado, como o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Foi salvo. Foi salvo, morto numa cruz. Foi morar com Jesus lá no céu. Quem disse foi o próprio Jesus. Então, como é que eu tenho recebido Jesus na minha vida? De fato, como Ele se apresenta como Rei, como Senhor, como meu libertador? Ou eu tenho tratado Jesus como com festa, com alegria? Não, Jesus é alguém que pode fazer grandes coisas, mas eu não entendo de fato a obra dele. O que de fato Ele veio fazer por mim? Irmão, Jesus veio para transformar a nossa mente, nosso interior, a nossa alma, liberar as presilhas que nos acorrentam. Jesus tem essa missão na nossa vida.
Agora, como é que nós percebemos Ele na nossa vida? Como é que nós percebemos Jesus? Como é que nós estamos recebendo Jesus na nossa casa? Será que tem um espaço para Jesus na nossa casa? Os religiosos, dentro da sua casa, montam altares para as imagens, né? Você chegar na casa de um religioso, por exemplo, da Igreja Católica, Apostólica Romana, vai ter lá uma pedra e várias imagens de santo, de devoção ali, porque eles querem que a casa deles seja abençoada. Agora, na minha casa, será que tem espaço para Jesus ou só tem espaço para confusão, para contenda, para briga? Na minha casa, a música que toca lá é a música que exalta Jesus? Será que a minha boca, dentro da minha casa, é uma boca que glorifica a Jesus? Será que as minhas atitudes dentro da minha casa, será que a minha casa é vista como uma casa que recebe a Jesus como Senhor, Salvador, como o Rei, como o Mestre? Essas reflexões precisam martelar na nossa mente, porque não adianta a gente saber como os judeus receberam. O que faz diferença para nós hoje é saber o que eles receberam e fazer o que eles não fizeram. O que eles não fizeram, reconhecer Jesus como Messias. Dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, irmãos, Jesus tem que ser o nosso Cristo, a quem nós devemos tudo, aquele que é o adorado. Nas nossas igrejas, nós até cantamos: eis adorado entre nós, tão desejado aqui. Ah, irmão, se o que a gente cantasse fosse verdade, se tudo que a gente cantasse, a gente vivesse. Nós adoramos a Jesus, nós, da garganta para o teto da igreja, as nossas vozes são ouvidas, mas muitas vezes nós não temos recepcionado Jesus como Ele deve ser, nem na nossa vida, nem na nossa casa, muito menos nas nossas igrejas. Onde Jesus, porque não se engane, festa eles também fizeram, nós vimos. Honra eles também deram a Jesus. Mas no final, aquilo não se mostrou genuíno, não se mostrou verdadeiro. No final da semana, na quinta-feira, ou na sexta pela manhã, na quinta tarde, sexta pela manhã, eles estavam gritando: crucificam, crucificam. No domingo anterior, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. No domingo, crucificam. Muitas vezes nós estamos, irmãos, isso aqui não é sobre o irmão Fernando, não é sobre o pastor Francisco, não é sobre o pastor Mendes, não é sobre o pastor Rodrigues, não, é sobre a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos levantando as mãos aqui, adorando ao Senhor, Jesus é lindo, aí quando vem uma palavra de confronto, quando vem uma palavra de direcionamento, de correção, esse irmão aí não sabe nada, não tem nada de Deus nele, é coisa pessoal, nunca recebe uma repreensão, não, porque esse irmão aí, ele é ignorante, é porque esse irmão aí, ele está fazendo birra, isso é coisa pessoal. Você não está indo contra o irmão, nem contra o pastor, não. Você está fazendo igual a multidão que vem para a casa do Senhor, sem entendimento de quem Jesus é. Jesus, ele é seu amigo, Jesus, ele é seu melhor amigo, ele lhe entende, mas pense num pai que cobra, num pai que acompanha de perto, num pai que não deixa você fazer o que é errado, por amor ao nome dele. Jesus não deixa o crente fazer o que é errado, não é por amor a você, simplesmente não. É amor ao nome dele, porque ele transformou a sua vida para você glorificar a ele, para que as pessoas, através da sua vida, glorifiquem a ele. Ele não mudou a vida da Peta para a Peta ser elogiada, não.
Se elogiarem ou não a Pedro, tudo bem. Agora, se não glorificarem a Jesus, tem alguma coisa errada. Não, a irmã faz isso, a irmã faz aquilo, a irmã fez tudo, Jesus ficou esquecido. Está errado, irmãos. Nós não precisamos, aqui ninguém precisa de reconhecimento de nada não. Quem tem que ser louvado na igreja, na nossa casa, na nossa vida, tem que se resumir a um nome. Depois que as pessoas nos conhecerem, disseram: rapaz, o resumo que eu tenho da vida da irmã Janeide é que Jesus mora com ela. Porque foi assim na vida dos verdadeiros discípulos, irmãos. Eu vou lhe provar. Na vida dos verdadeiros discípulos que de fato reconheceram quem era Jesus, naquela entrada triunfal, quando eles estavam pregando em outra cidade, o que foi que chamaram eles? Esses aí são os cristãos. Por quê? Porque eles se parecem com Jesus. É mesmo que está vendo. Não tem nada o que tirar. Então eles aí são cristãos. Vamos chamar eles de cristãos, porque eles estão parecidos com Cristo. Olha aí, irmão, como é diferente. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós entronizamos a Jesus, de fato, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entendendo a sua missão, que a sua missão não é política, a sua missão não é militar, a sua missão não é social. A missão de Jesus não é uma missão social. Como a teologia da missão integral diz: não, se você não abrir um orfanato, se você não der sopa na boca do mendigo, você está negando a palavra de Deus. Quem foi que disse isso? Tem mendigo que pega a sopa que você dá e vai trocar por droga. Você vai estar alimentando o drogado? Nós estamos vivendo num mundo tão bagunçado, irmãos, que o negócio, até para ajudar alguém, você tem que ter discernimento. Rapaz, para onde é que vai esse dinheiro? Deus me dá com tanto suor para eu ajudar alguém, e essa pessoa está fazendo o que não deve. Então, receber Jesus nas nossas vidas precisa de entendimento, e Jesus nos dá esse entendimento. Jesus entrou humildemente em cima do jumentinho, fazendo-se cumprir a profecia. O nascimento de Jesus foi profético. Eles sabiam de onde Jesus vinha. Ele vem lá da Galileia. Ele é galileu. Eles sabiam que Jesus nasceu em Belém. Eles sabiam que Jesus viveu ali naquela aldeia. Sabiam que Jesus foi um nazareno. Características de um Messias. Viram os milagres. Viram o poder. Jesus pregou o reino. Jesus estava entrando na cidade e dando um recado a Jerusalém: o Messias está aqui. Se tivesse judeu de Bíblia ali, entenderia que no final da semana, no final daquela Páscoa, ele seria crucificado e morto em função das nossas vidas, da vida do pecador. Agora receberam Jesus com festa, mas sem entendimento. Festa, mas longe da vontade de Deus. O que é que a gente pode entender com isso? Quantas festas nós vemos por aí, e as faixas são 100% Jesus, eu amo Jesus. Festa, meu irmão, a gente sabe fazer. Agora, será que tem entendimento? Será que nós estamos louvando a Jesus de fato com a nossa festa, com a nossa vida, com a nossa casa, em nossas igrejas? Isso não é um recado apenas à Igreja Bíblica Siloé, é claro, mas a todos quantos se dizem cristãos. Só para a gente acompanhar aqui o raciocínio da revista, ele faz a separação assim, ó. Como os discípulos receberam a Jesus, como a multidão recebeu a Jesus, e como os religiosos, os líderes religiosos receberam a Jesus. Os discípulos receberam a Jesus, os que andavam com Jesus, confusos,
sem entender muito bem. Rapaz, por que ele está pedindo para buscar um jumento? Eles, se eu não me engano, o relato de Marcos, um dos relatos diz, olha, depois nós vamos entender aquilo que Jesus pediu para nós executarmos. No momento eles não entenderam, por que ele pediu para ir buscar um jumentinho, por que tudo aquilo aconteceu? Eles não entenderam no momento, mas obedeceram. A multidão estava eufórica, a multidão queria guerra, a multidão queria um libertador. E os líderes religiosos, com medo de perder dinheiro. Irmão, não está muito diferente dos nossos dias, não. É melhor para os líderes religiosos que as pessoas não conheçam de fato quem é Jesus, porque senão eles perdem dinheiro. Irmão, não é possível, não é possível. Não é possível. Homens, pastores, que andam em carros de R$1 milhão, de R$2 milhões, enquanto tem membro nessa mesma igreja passando fome. Isso não é possível. Isso não é o evangelho de Jesus. Nós não estamos falando de milhares não, de reais não, nós não estamos falando de patamar de vida, de pessoas que, não, o pastor daqui mora no Alphaville, não, é pastor que tem igreja no Brasil que mora nos Estados Unidos, que vem aqui só para e tome dinheiro no bolso. A gente vai negar que isso acontece? Não, isso é a verdade. Porque muita gente quer abrir igreja, sabe por quê? Pensando em dinheiro. Porque sabe que vai ter gente lá, que por pensar que Jesus está lá, vão fazer festa, vão contribuir para a festa, e o pastor não quer saber de Jesus, ele quer saber do dinheiro entrando. Aí diz, o que é que precisa? É uma banda? Chama ali o menino para tocar. O que é que precisa? É campanha? Faz campanha. 99,9% das campanhas que você vê aí nessas igrejas é para arrecadar dinheiro, não é para... Só que o que é que as pessoas fazem? Não, eu vou lá botar o nome do meu filho para ele ser liberto da droga. Não, eu vou lá botar o nome da minha mãe que ela precisa ser curada de um câncer. Não, eu vou lá pela fé, né? As pessoas vão pela fé, mas na campanha é 7 não sei o quê, 21 não sei o quê, e tome dinheiro, tome dinheiro, tome dinheiro, tome dinheiro. Aí nunca para de campanha, termina uma e começa a outra. Para quê? Para ver cura, milagre, libertação? Meu irmão, não precisa de campanha para ver cura, milagre, libertação, não. Jesus disse, é só os sinais seguirão os que creem. Põe tua mão, ora, e pronto, se for da vontade de Deus, é curado ali. Acabou-se. Mas se criam campanhas, porque o nosso sistema religioso, nós precisamos, irmãos, desmascarar, como Jesus desmascarou, o sistema religioso da sua época. Nós combatemos isso aqui. Nós não queremos estar ligados a religião nenhuma. Se a religião não leva ao céu, a gente quer estar ligado a Jesus. Agora, infelizmente, por questões sociais, precisamos ter um CNPJ, precisamos nos declarar dentro de uma religião, porque essa é a organização social. Mas isso é só protocolo. Nós seguimos a Jesus e não a religião. Porque se nós formos seguir a religião, Siloé está fazendo errado. Quantas campanhas nós fizemos aqui esse ano? Nenhuma. A gente faz aqui semana de oração e Deus responde. A gente vai buscar orando, meditando na palavra, mas tem que ter campanha, tem que ter... Meu irmão, tem igreja aí que parece um quartel-general. A cobrança é grande, tem que estar em cima e sujigando. É complicado. Sistema religioso, muitas pessoas presas. O que foi que aconteceu? Quando Jesus chegou da cidade, ele foi ao templo. O que é que tinha no templo? Pessoas vendendo ali no espaço do templo, onde Jesus disse, esse templo aqui não foi feito para comércio não. Isso aqui foi para as pessoas adorarem a Deus. E lá dentro estava fazendo comércio. Jesus atacou o sistema religioso, o religioso. E como foi que os religiosos responderam a esse ataque de Jesus?
rapaz, esse homem aí vai alisar nós, vai fazer a gente perder dinheiro. Ele não estava querendo saber que Messias entrou no jumentinho, não quero saber disso, meu irmão. Quero saber de salvação de alma, eu quero o meu dinheiro. Eu não quero perder a minha boquinha, como diz o cearense, né? Jesus não considerou isso, foi para cima e disse, aqui não. Resolveu, tira essas banquinhas daqui. Pelos discípulos com um certo desconhecimento, pela multidão com euforia, porque não conhecia o propósito da vida de Jesus, e pelos religiosos com ódio, eles odiavam a Jesus, tanto é que não teve conversa não, foi crucifica-o, mata esse homem, porque ele não está fazendo bem a gente. Olha aí como é que Jesus, olha como foi fácil a vida de Jesus, irmãos. O homem que só veio fazer o bem, o homem que só trouxe o que era bom, o homem que não fez mal a ninguém, foi odiado. Quando nós fazemos a vontade de Deus, não é muito difícil que as pessoas tenham raiva, tenham ódio, criem rancor. Agora, Jesus foi recebido dessa maneira, e como foi que Jesus reagiu ao ver o templo sendo utilizado como comércio, né? Jesus reagiu com ímpeto, com força, né? Como Jesus reagiu? Agora, uma pergunta que não quer calar, irmãos. Essa pergunta eu sempre me faço, eu já fiz aqui algumas vezes. Será que Jesus entraria nos nossos templos nos dias de hoje? Em congressos onde falam do nome dele, será que ele estaria dentro? Será que Jesus estaria dentro de uma igreja que diz assim, rapaz, deixa aqui no altar, deixa no altar do Senhor, o dinheiro que você tem aí, a pessoa diz, só tem a minha passagem, pode deixar a passagem, pela fé deixa a sua passagem. Sabe para quê? Para bater a meta do dia. Será que Jesus estaria no lugar desse? Se Jesus entrasse, como é que Jesus reagiria a pessoas que estão dentro da igreja, que são santas, que se vestem como pessoas santas, que nem falam com os outros porque são santos demais, e dentro estão podres, de inveja, de mágoa, de maldade? Como é que Jesus reagiria? O que foi que Jesus fez com os fariseus? Jesus foi claro e direto, não foi? Jesus foi verdadeiro. Rapaz, vocês são uma raça imunda. Vocês são uma raça de víbora. Vocês por dentro estão tudo bonitinho, pintadinho. Por fora estão bonitinho, pintadinho, mas dentro são sepulcros caiados. Dentro está podre. Irmãos, cuidado com querer mostrar santidade fora. Mostre dentro, seja uma pessoa amigável, amável, ame com o olhar, ame com a vida, ame com sua vida, não ame. Jesus não vai dizer que você ama com ele ou mais pelo jeito que você se veste, como você trata as pessoas. Não, é aqui, ó, coração. Eu tenho certeza que se Jesus viesse hoje, ele daria muita surpresa em muita gente. Muita gente que é santa demais, que olha para os outros e diz, aquele ali não é crente não, aquela ali nunca foi crente. Irmão, tem gente que chega na igreja e não presta atenção no culto, olha para o lado, para ver quem está passando e julgando, esse aqui é crente, esse aqui não é, esse aqui é crente, esse aqui não é. Jesus está vendo. Não precisa a gente falar não, Jesus está vendo. Agora Jesus não vai reagir mais fisicamente, mas um dia nós vamos prestar conta de cada ato. Tem gente que faz questão de sentar aqui na frente, para não ver ninguém. Tem gente que faz questão de sentar lá atrás. Não estou julgando quem está sentando atrás, não. Estou dizendo que tem gente que faz questão. Não é para outra coisa, não. É para estar reparando na vida dos outros, dentro da igreja. Você duvida?
Pois é. Lá tinha templos que eram vendendo, que era vendendo bugiganga, vendendo pombo, cereais para as ofertas dentro do templo. Hoje em dia, as pessoas não respeitam o sacrifício que Jesus fez, nos dando liberdade para adorar Ele em espírito e em verdade. Nós chegamos aqui para adorar o Senhor, para oferecer o nosso louvor. E tem gente querendo comercializar religião, tem gente querendo ser religioso aqui dentro. Religioso. Não, mas a religião diz assim. A religião diz assado. Não, mas lá da igreja fulano de tal é assim. Meu irmão, a igreja fulano de tal não é Jesus não. Jesus é que diz. Jesus é que sabe. Jesus é que mostra. Jesus é que direciona. Não, mas na doutrina da igreja fulano de tal, pois vá para a igreja fulano de tal. Vá para a doutrina de lá. Você quer seguir a igreja? Vá seguir a igreja lá. Agora, pelo menos enquanto eu tiver liberdade para falar aqui, eu vou ensinar o que Jesus diz, não o que a igreja diz. Porque o que a igreja diz, meu irmão, é passageiro. O que Jesus diz é eterno. Jesus reagiria com certeza, com firmeza, a pessoas que chegam aqui em cima, dizem eu amo a Jesus, e quando desce aqui embaixo, não ama nem o seu irmão, que está bem aí, pertinho. Jesus reagiria com firmeza, tenho certeza, a quem quer saber de tudo da vida de todo mundo, dizendo que quer ajudar, mas para depois estar falando dos irmãos na casa dos outros. Olha, eu fui na casa do fulano de tal, para fazer isso, isso e aquilo. Olha, eu falei com fulano de tal. Tem gente que quer saber de tudo, dizendo que é para ajudar, é mentira. Irmão, se você chegar algum irmão aqui na sua casa, algum irmão que soube que você está doente, que está ligando para você querendo saber, cuidado, que é fofoqueira, querendo espalhar a sua vida para os outros. Eu estou só dando aqui um spoiler do que Jesus faria, porque Jesus é verdadeiro, não é mentiroso. Tem gente que liga, e aí Pedro, eu soube que tu está isso, está aquilo, tu pode contar comigo, só para saber o que é que você está vivendo, para dizer para os outros, você corre do cão dentro da igreja. E acontece nos nossos dias. Se ligaram lhe perguntando, irmão, está tudo bem, minha irmã, em nome de Jesus, vai embora. Você sabe quem se preocupa com você e quem quer saber só para passar para os outros. Ixi, meu irmão, que negócio pesado. É, meu irmão, mas se não for assim, a gente não muda nunca. Eu peço a Jesus para me segurar, para eu não dizer o nome, Luquinha. Porque depois vão dizer, não, irmão, aí... Porque por mim eu dizer o nome, porque eu sei, que chega um relato no meu ouvido e eu não estou cego. É a irmã fulano de tal, é a irmã fulano de tal, que ouviu daqui, e está falando para fulano, ciclano, deu uma confusão assim, dá vontade de dizer o nome, que é para deixar de fazer. Mas a gente ainda se resguarda, que é para não escandalizar ninguém. Mas em nome de Jesus, isso aqui é para a gente mudar, para melhor, para a gente fazer o que Jesus fez, que é para deixar claro que religião não salva ninguém. Agora a verdade liberta. Como é que nós estamos recebendo, reverenciando, louvando a Jesus? Irmãos, viver uma vida de maquete, de fachada é fácil. Agora, de verdade, tem um preço. É difícil. É difícil. Poderia estar fazendo... Eu fiz uma pesquisa tão ampla sobre isso aqui, mas eu disse, Jesus, não. O que é que o senhor quer falar? Eu trouxe só minha Bíbliazinha ali, a revista, nem botei nada aqui, se os irmãos não perceberam. Porque tem coisa que o Espírito Santo quer falar para a gente que foge à tecnicidade, à teologia. Não, é verdade, é aqui, ó, tete a tete, é o que Jesus quer dizer. Porque eu tenho certeza que a gente já leu esse texto várias vezes, já pensou nisso várias vezes. Mas tem verdades que a gente precisa ouvir assim na cara para a gente poder mudar. Para a pessoa que está ouvindo aqui ou em casa, diz, rapaz, será que isso aqui é comigo? É contigo mesmo, fofoqueiro. Fofoqueira. É contigo mesmo que está louvando só de lábio e não com a vida. É.
Não se preocupe não, porque se for eu, Jesus me mata. Não se preocupe não. Não, está falando demais, pode ser eu, e Jesus me mata, não se preocupe não. Agora se for tu, ele te mata também. Está tudo certo. O que a gente não pode é, não, eu vou trazer aqui uma lição bem falada, bem explicada, que é para os irmãos se impressionar e dizer que o irmão Fernando sabe. Meu irmão, eu não sei é de nada, e eu não quero lhe impressionar não, eu quero que você aprenda com Jesus para viver uma vida santa e ir morar no céu. Uma linguagem bem clarinha para você entender. Recapitulando, nos 3 minutos que nós temos, Jesus chegou na cidade, o povo fez uma festa, porque Jesus estava entrando, era o homem que fazia milagre, ele ia tirar os romanos do poder, só que o coração do povo só queria milagre, não queria um salvador, não queria um libertador, e Jesus veio para salvar o pecador, ele veio para libertar. No final da semana, esses que fizeram uma festa para Jesus, estavam querendo crucificá-lo, demonstrando que de fato, aquela festa não tinha lastro no coração. Os questionamentos que ficam para nós, o nosso louvor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa maneira de fazer a igreja, tem tratado Jesus como de fato ele é, ou nós temos sido espectadores de uma grande festa? Hosana, eles diziam, salva-nos, Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele já veio, ele já fez, ele já operou. Agora o grito da igreja é, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tudo isso que eu fazer, irmão, tem que estar superado, porque quando Jesus vier buscar um povo, não vai dar mais tempo não. A gente tem que mudar é agora, a gente tem que fazer a diferença é agora. A gente tem que ser crente, cristão, é hoje, para quando ele vier, ele nos levar. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por mais essa lição. Semana que vem, irmãos, eu vou adiantar para os irmãos, a gente não vai ter escola bíblica pela manhã, vai ser só culto matinal, tá bom? Irmão Rony vai organizar, tá bom? Irmão, organiza aí, tem de 8 às 10 horas, combina com o menino do louvor, alguém aí para dar uma mensagem, fica à vontade, tá bom? E a lição de número 12, eu vou até combinar isso com o pastor Denilson, mas a gente vai explanar no culto à noite. Quando essas coisas acontecerão? Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, por Tua bondade, por Teu amor. Senhor, eu te pedi perdão pelas vezes que nós fizemos festa, mas com o coração distante daquilo que era o Teu propósito. Senhor, nos mostra pela Tua palavra o Teu propósito, aquilo que o Senhor espera de nós, a maneira com que o Senhor deseja que nós enxergamos a Sua pessoa, a Sua missão, para que nós vivamos segundo a Tua vontade. Senhor, nos livra dos embaraços da religiosidade, nos livra, meu Pai, das amarras da religião, e nos dá, meu Pai, a liberdade da graça, a liberdade de viver segundo o Teu Espírito, a liberdade de viver segundo a Tua obra redentora, a Tua palavra que nos direciona. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a sermos como os discípulos que foram chamados de cristãos, porque pareciam contigo. Senhor, que as nossas vidas venham Te honrar. Senhor, que as nossas vidas venham cumprir o Teu propósito. Senhor, nós não somos dignos, mas o Senhor nos banhou, nos lavou. Digno és Tu. E nós somos gratos por Tua graça, que nos fez, mesmo sem merecermos, receptores das Tuas bênçãos, da Tua graça, da Tua transformação. Senhor, em nome de Jesus, nos capacita a viver uma vida diferente, uma vida não ligada à religião e religiosidade, mas uma vida ligada, meu Pai, a Ti, que é o Filho de Deus que liberta, que sara. Senhor, nos liga a nossa vida à Tua vida. Liga, meu Pai, os nossos atos aos Teus atos. Liga o nosso coração ao Teu coração. Liga a nossa mente à Tua mente, Senhor, que ao vivermos aqui sobre essa terra, ao vermos, nos dá um olhar que venha do céu.
Ao pensarmos, meu Pai, nos dá capacidade de pensar como um agente do céu aqui na terra. Senhor, transforma as nossas vidas, para que nós sejamos de fato parecidos contigo, no falar, no andar, no agir, no amar, na misericórdia, na compaixão, no poder. Senhor, trabalha em nossas vidas, quebranta os nossos corações, para que nós vivamos a tua vontade aqui. Senhor, nós também te consagramos esse café da manhã. Te agradecemos por todos os irmãos que estão aqui, meu Pai, graças a Deus pela vida de cada um deles, pela vida de cada irmão também que está em casa, online, nesse momento orando conosco, ouvindo essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que esse café da manhã nos faça bem e não o mal, e que o Teu Espírito Santo nos conduza em comunhão, para a glória e louvor do Teu nome. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda o Senhor.